vamos lembrar do que eu tinha falado, tá? Que a devoção é um ato da vontade, que vem de devotione, em que nós precisamos, com uma vontade firme, servir a Deus. Então, para isso, é necessário que nós ensinemos os nossos filhos que há momentos para cada coisa. É impossível que nós ensinemos os nossos filhos a amar a Deus de qualquer forma. Então existe, como o Hugo de São Vítor vai dizer, coisas certas nos momentos certos. E essa é uma das formas mais humanas e mais radicais para que nós possamos ensinar a devoção a eles. Como é que eles vão ter uma vontade firme se eles fazem o que dá na cabeça deles a qualquer momento? Não. Existe um momento para isso e um momento para aquilo. Existe um momento e existe também um lugar. E existe também um modo para fazer certas coisas e não outras. Existe regra para tudo. E a devoção, que é um ato de vontade firme, só vai acontecer se nós formarmos os nossos filhos neste sentido. No sentido de uma correção. Eles precisam fazer coisas corretas, nos momentos corretos, do jeito correto. Então, nós que somos católicos, nós precisamos, por exemplo, ensinar os nossos filhos que na Santa Missa existe um momento correto, uma forma correta para fazer determinada coisa. Então eles não podem fazer o que eles quiserem na Santa Missa, eles não podem fazer o que eles quiserem na hora de rezar o terço. Na hora de rezar o terço é hora de rezar o terço, e o terço tem que ser rezado com amor, de um jeito correto. Então por isso que existe uma relação fundamental entre devoção e a forma correta de se viver. E quando nós vivemos de uma maneira correta, isso aumenta a devoção. Por isso que nós não podemos deixar os nossos filhos a Deus dará, mas eu costumo dizer que ao diabo dará, porque se você deixa o seu filho fazer tudo o que ele quiser, ele não vai ser devoto coisa nenhuma, porque ele não vai ser correto coisa nenhuma. Olha o que vai dizer Hugo de São Vítor. A noite é tempo de repouso e do silêncio. O dia é tempo do esforço e da movimentação e do trabalho. Então a noite é para uma coisa, o dia é para outra. O parquinho é para uma coisa, a igreja é outra coisa. O lugar de comer é uma coisa, o lugar de rezar é outra coisa. À noite, os homens devem estar sozinhos consigo, ou recompondo com o sono, ou o corpo cansado, ou empregando no silêncio o espírito de orações e santas meditações. Então, a noite é um momento de repouso e de santas meditações e de oração. E isso os nossos filhos têm que entender. A noite é o momento de descanso. E o momento de descanso também tem uma relação profunda com o que é oração. Porque a oração é um momento em que a nossa alma deve se aquietar, tanto quanto isso acontece no nosso corpo à noite. Então existe um momento para cada coisa, e a nossa alma necessita desta ordem para poder bem viver. E para viver bem, quer dizer, para exercitar aquilo para qual ela foi feita, que era para amar a Deus. Olha o que ele vai dizer aqui. Na hora da refeição, não deve ser o nosso agir, depois que comemos, o mesmo que antes de comer. Então, antes de comer, você está de um jeito. Depois de comer, você está do outro. Mas o Hugo de São Vítor é tão perspicaz e tão sutil que ele vai explicar como é que a gente tem que estar antes de comer e como é que a gente tem que estar depois de comer. Olha o que ele vai dizer. Antes de comer, convém que sejamos mais alegres. E normalmente as pessoas como ficam antes de comer quando estão com fome? Ficam tristes. Por quê? Porque o estômago é aquele que rege a vida dela, né? Para que o nosso jejum não pareça pesado e incômodo. Depois convém que sejamos mais modestos e calados, para que não se pense que pelo vício da gula nos tenhamos inflamados. Depois que as pessoas comem, ou enquanto elas estão comendo, muita gente não para de falar da comida, né? Está supervalorizando aquilo. Quando neste momento nós poderíamos estar num momento ainda de oração, de profundo agradecimento a Deus pelo pão nosso que Ele está nos dando naquele momento, né? Então, se as crianças elas não veem este regramento, este momento certo para cada coisa, como é que ela vai ter devoção? Como é que ela vai, num momento de amar a Deus, conseguir, por uma vontade firme, isso é devoção,
fazer exatamente isso que o momento exige. Então, nós precisamos, para formar nossos filhos na devoção, formá-los num caráter de ser um ser humano correto. Né? Então, um filho devoto é um filho correto, é um filho que faz as coisas certas no momento certo. E olha o que ele vai dizer aqui em seguida. É necessário que se considere não só o que fazer, mas também o que se deve fazer em cada lugar. Uma é a maneira de se portar onde Deus é adorado. Outra, onde o corpo descansa. Escutem. De novo, eu vou ler isso daqui, que é uma das coisas mais importantes que existem para muitos pais relaxados que levam seus filhos à missa e os filhos na missa não adoram a Deus. E não têm devoção nenhuma, e nem sabem o que está acontecendo ali. Que tristeza, gente, que melancolia, que coisa ruim que dá, que angústia que dá de ver uma criança dispersa na Santa Missa, não sabendo o que está acontecendo ali, sem doutrina nenhuma, sem saber, mergulhada naquele mistério, o mistério que ela está vivendo. Ela tem que estar com corpo e alma, com devoção ali dentro. Mas ela não sabe. Por quê? Porque ela não sabe que uma é a maneira de se portar onde Deus é adorado, e outra onde o corpo descansa. Na missa o nosso corpo não descansa. Por isso que o nosso filho sentou, manda ele levantar. Ele não ajoelhou, manda ele ajoelhar. E ele passou diante do altar, manda ele fazer a vênia, a genuflexão, e passou diante de Nossa Senhora, ou se for um pequenininho, manda um beijo. Eu sempre ensinei minha filha a mandar um beijo para Nosso Senhor, para Nossa Senhora. Hoje ela tem devoção. Hoje ela consegue rezar até sem mim. E ela tem 5 anos de idade. Por quê? Porque isso foi feito certo no momento certo. Naquele momento, ela estava ali para amar a Deus. E depois, ela brinca. E depois ela é alegre naturalmente. Por quê? Porque os nossos filhos têm um momento para fazer certas coisas. É isso. E tem certas coisas para fazer em determinados momentos. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos deixá-los fazer o que eles querem a todo momento, como se só por serem crianças eles tivessem que ser largados. Não, nós temos que estar ali constantemente próximos deles para mostrar a eles o que é que eles têm que fazer em cada momento. Por quê? Porque eles são pequenos, eles não sabem ainda, eles não têm experiência. Mas como é que a gente vai fazer isso se a gente não está próximo deles? E como é que a gente vai fazer isso se nós não temos devoção? Se a gente não faz as coisas corretas? Se a gente não toma conhecimento da importância destas coisas aqui? Olha o que ele vai dizer. De um modo se deve agir em um lugar destinado à fala, mas de outro modo no lugar onde se guarda silêncio. Na missa, as crianças têm que ficar quietas. Olha que novidade que estamos contando aqui para muita gente. As crianças não podem fazer barulho na Santa Missa. Mas são pequenininhos. Tudo bem, são pequenininhos. Então, se ele vai fazer barulho, que ele não atrapalhe os demais. Então, a gente tem que dar um jeito, sair com ele para fora, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eles precisam estar ali a cada momento que eles nos dão a oportunidade de mostrar para eles que eles estão no lugar de fazer silêncio, nós temos que mostrar. Porque ali é lugar de fazer silêncio. Mas como é que eles vão fazer silêncio se eles nunca visitam uma igreja, a não ser a Santa Missa no domingo? Então nós temos que levá-los e mostrar ali, no silêncio de uma igreja, que está só você numa capela, que, olha, Jesus está lá e por isso que nós temos que ficar quietinho. Né? Então nós precisamos conduzir os nossos filhos à devoção. Mas para isso nós precisamos ter devoção. Nós precisamos estar com o coração disposto a servir a Deus a todo momento. E para isso nós precisamos nos esforçar. Né? Então, devoção. Nossos filhos precisam ser devotos. Mas nossos filhos, para serem devotos, precisam ser corretos. E isso é muito importante. Enfim, há formas diferentes de se portar, estando dentro ou fora de casa, em um lugar retirado ou em público. E embora o homem não deva em lugar nenhum abandonar a disciplina, agora eu posso fazer o que eu quero, agora eu estou aqui numa praça, eu estou aqui num parquinho, eu posso fazer o que eu quero, eu posso jogar areia nos outros, eu posso fazer maldade. Não, nós nunca podemos abandonar a disciplina, em todos os momentos.
Só que aí, em alguns momentos, a gente tem mais liberdade para fazer certas coisas. Na igreja, rezando dentro de casa, no momento de comer, no momento de estar com o outro, estudando, nós não podemos fazer qualquer coisa, nós não podemos fazer aquilo que vem na nossa cabeça. Por quê? Porque nós não somos animais, nós somos seres humanos, né? E isso é uma das coisas muito importantes, muito simples, mas que nós temos que tomar como princípio para sempre. É isso, tem que ter disciplina sempre. Nós não podemos esquecer disso. Que maluquice que foi esse tempo em que se falou pra gente que a gente podia fazer tudo que vinha na nossa cabeça. Que uma criança, só porque ser criança, porque ela é criança, ela não pode ser corrigida. Pelo contrário, se ela não for corrigida, ela vai se assemelhar, como eu dizia na formação anterior, ela vai se semelhar aos animais, né? E embora o homem não deva em lugar nenhum abandonar a disciplina, deve ser ela observada mais diligentemente e mais prontamente naqueles lugares onde, se negligenciada, gera escândalo a muitos. Ou, se bem observada, gera exemplo a ser imitado. Há de se discernir, portanto, quais são as coisas que, para bem guardar a disciplina, em parte alguma podem deixar de ser feitas, e quais são, ao contrário, as que, conforme o lugar e conforme o tempo, ora devem ser dispensadas e ora devem ser praticadas. Tem coisas que é para ser praticadas num dado momento e outras é para ser em outro. E tem coisas que não é para ser praticada nunca. Por quê? Porque tem coisas que geram escândalo. E isso os nossos filhos têm que saber por causa da nossa convivência com eles, corrigindo-os de maneira paterna. Ele precisa saber que aquilo ali não é para fazer naquele momento. Mas não precisa você, para isso, espancá-lo ou corrigi-lo de uma maneira violenta. Não, você só tem que estar próximo. E você tem que estar ali com pequenas doses de correção e colocando ele no caminho correto. Correto. Aqui você não faz isso. Aqui você pode fazer isso, mas isso não. Mas para isso você precisa estar próximo, presente. E ao mesmo tempo dar o exemplo. E vamos encerrar. Olha o que ele vai dizer aqui. Em todo ato, convém executar as obrigações humanas e os cuidados do corpo com as mesmas disposições com que se devem celebrar os sagrados e divinos mistérios. Da mesma forma que deve o homem ser temente, solícito e devoto, e piedoso no serviço de Deus, assim seja espontâneo, alegre e pronto para oferecer em auxílio às necessidades do próximo. Do mesmo jeito que a gente tem que ser devoto, nós também temos que ser alegres. Nós temos que acostumar os nossos filhos a gostar da disciplina, a gostar da correção, até o momento em que eles desejem ser corrigidos, até o momento em que eles, se ainda pode até acontecer, que eles até chorem, pedindo que nós os corrijamos. Isto vai acontecer se a gente fizer esse caminho de tentar formá-los na devoção, na correção. A alegria vai brotar disso tudo. Eles vão querer viver assim. Por quê? Porque eles têm uma alma humana. Uma alma que foi feita para servir a Deus. Uma alma que foi feita para Deus. Então, esta alma, ela, ao se encaminhar para Deus, pela devoção, pela correção, ela vai se encontrar com a alegria. A verdadeira alegria. Os nossos filhos serão verdadeiramente alegres se eles forem corrigidos, se eles forem postos no eixo. E o que é ser posto no eixo? É fazer as coisas certas no momento certo. Então, nós precisamos rezar. Os nossos filhos precisam ver nós mesmos, enquanto pais, rezarmos. Mas não rezar de qualquer jeito. Rezar com devoção. E não rezar só em alguns momentozinhos. Sempre numa postura firme de devoção. Eles precisam nos ver constantemente rezando. Eles precisam ver
que a nossa vida respira devoção. A gente sempre está pronto e alegremente, com alegria, a servir a Deus, a servir o próximo. Os nossos filhos precisam nos ver fazendo caridade. Eles precisam nos ver nos corrigindo, nos contendo. E assim, junto com este exemplo, é necessário que nós estejamos próximos deles para mostrar as coisas certas no momento certo, do jeito certo, do modo correto. Devoção e vida correta. Isto é a condição para a alegria dos nossos filhos. E isso se dá por quê? Porque nós somos seres humanos. E por sermos seres humanos, nós precisamos ser corrigidos, porque senão nós vamos ser conduzidos pelo nosso pecado original ao vício ao qual tendemos. E é com isso que eu encerro esta live. Deus abençoe, salve Maria e viva Cristo Rei.